do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Irmãos, abram comigo a palavra de Deus da forma que você se encontra mesmo sentados. Salmos 25, no verso 14. Só para lembrar também que hoje é aniversário dessa mulher linda e maravilhosa, que nós estamos comemorando aí 27 anos de casados. Salmo 25, verso 14. Eu estarei lendo na tradução Almeida, Revista e Atualizada. A intimidade do Senhor é para o que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Pai, fala conosco. Usa, Deus, o teu Santo Espírito neste momento para falar aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Amados, quando nós falamos de transcendência é quando nós falamos que Deus é totalmente superior e está acima de toda a criação. Só que também nós podemos dizer que Deus é imanente, considerando que ele realiza parte da sua obra por intermédio da sua criação. Mas veja bem, esse Deus que é transcendente e imanente é um Deus que se relaciona. E o fato dele ser imanente e o fato dele querer realizar parte da sua obra por intermédio da sua criação, isso faz com que ele queira se relacionar conosco. Eu queria, então, nesse sermão temático, falar com os irmãos sobre o relacionamento com Deus. Então veja, a intimidade do Senhor é para o que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. E dentro deste tema, eu gostaria de estar meditando com os irmãos em 4 pontos. Primeiro, por que o relacionamento com Deus é tão importante? O que acontece com aqueles que não cuidam da comunhão com Deus? Como deve ser nossa comunhão? E o quarto, quais são os estágios da comunhão com Deus? Irmãos, se caso eu perguntar para vocês, quando que começa a comunhão ou o relacionamento de Deus com os seres humanos? Pense aí, silenciosamente, quando que começa o relacionamento de Deus com o ser humano? E eu penso que se você dizer que ele começa a partir do momento em que ele sopra o fôlego de vida em Adão, e que a partir daquele momento ele começa a se relacionar com ele, concordo. E se você também dizer que o relacionamento mais próximo de Deus com os seres humanos começa a partir do momento em que ele também cria a mulher, também concordo. Mas eu vou um pouco antes, mas muito antes, porque eu penso que o relacionamento de Deus com o ser humano, ele começa já na eternidade. Porque senão, Deus não diria, esse Deus que é único, como diz Deuteronômio 6,4, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus, é o único Senhor. Senão, quando diz esse versículo que nosso Deus é um, ele não diria em Gênesis 1:26, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então, quando ele diz isto, façamos, isso é um plural.
Isso é, o Deus que é único, que se manifesta de 3 formas. Um único Deus. Então, significa que antes, na eternidade, antes mesmo de formar o homem, Deus já buscava o relacionamento com o ser humano. Como? Porque Deus já sabia da queda, da dificuldade, da desobediência. E por assim ser, ele já manifesta o desejo do relacionamento. Para quê? Para nos buscar de volta, sabendo ele que haveria a desobediência. E por isso nós temos essa trindade maravilhosa, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo sendo um único Deus. Mas, com relação ao primeiro ponto, por que o relacionamento com Deus é tão importante? A comunhão ou o relacionamento com Deus, vida íntima com o Senhor, é questão de vida para a fé. Se eu perguntar também, o que é a fé? Normalmente, nós vamos ter como base Hebreus capítulo 11. E Hebreus 11:1 diz, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Se nós olharmos para o verso 4 do capítulo 11, nós vamos ver a oferta de Abel. Ou seja, se Abel foi oferecer uma oferta a Deus, isso significa o quê? Relacionamento. Mas também se nós olharmos para o verso 5, Enoque, antes de ser transladado, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Isto significa relacionamento. Verso 7 do mesmo capítulo vai dizer que Noé se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Relacionamento. Os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó se tornaram herdeiros da promessa. Versículo 9. Relacionamento. E no verso 13, diz que todos esses morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe. O relacionamento é importante por ser pela fé. Entendermos a vontade de Deus e executá-la. Irmãos, todos eram homens iguais a nós, homens e mulheres iguais a nós, falhos. Porém, havia relacionamento com Deus. Então, por que o relacionamento com Deus é tão importante? Ele é importante por ser pela fé. E pela fé entendermos a vontade deste Deus que é transcendente, que está acima de tudo e de todos, mas que quer se relacionar com a sua criação. 2. O que acontece com aqueles que não cuidam da comunhão com Deus? Referindo-se a Eva, Gênesis 3:6 vai dizer, vendo que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. O verso 24. E expulsou o homem do jardim do Éden, e o refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Perda de relacionamento. O que acontece com aqueles que não cuidam da comunhão com Deus? Meus irmãos, essa perda de relacionamento não afetou somente a Adão
e a Eva, mas afetou a toda a humanidade. Nos afeta a todos nós. Afetou toda a humanidade, toda a criação de Deus. Gênesis 15, 9, nos diz: e Saul e o povo pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos, e os cordeiros, e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém, toda coisa vil e desprezível destruíram. E Gênesis 16, 14 diz: tendo-se retirado de Saul o Espírito Santo, o Espírito do Senhor, da parte deste um espírito maligno o atormentava. Perda de relacionamento. Temos ao nosso redor um número incontável de pessoas dizendo ter entregado a vida, veja bem, a Jesus. Mas por não cuidarem da comunhão íntima com Deus, por não cuidarem da comunhão íntima com Deus, atuam muitas vezes até como pedra de tropeço, impedindo pessoas de virem a Jesus por causa do seu mau testemunho. Saul tinha tudo para andar com o Senhor, mas ele preferiu olhar para o seu ego. Em vez de se relacionar com Deus, em vez de andar com o Senhor, ele preferiu olhar para si mesmo. E com isto, assim como Eva, assim como Adão, perderam o relacionamento com Deus. Mas, meus irmãos, olhando para o ponto 3, como deve ser nossa comunhão? Nossa comunhão com Deus começa através de uma vida de oração e alimento da palavra, além de obediência. Ela deve ser, primeiro, contínua e não vacilante. Veja bem, Filipenses 1, 12, 13 diz: quero ainda, irmãos, certificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Então, a comunhão com Deus deve ser contínua e não vacilante. Paulo aqui se encontrava preso, mas ainda assim ele manifesta esse desejo da comunhão com o Senhor, pregando o Evangelho, falando do seu relacionamento com o Senhor Jesus, levando Jesus Cristo a ser conhecido, ainda assim que preso. Mas a relação com Deus, a nossa comunhão, ela deve ser íntima. Íntima e não aproximada. Ainda em Filipenses 1, 20, a palavra de Deus diz: segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes, com toda a ousadia, como sempre também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Íntima é uma relação íntima com o Senhor. Ela não é só aproximada. Mas como deve ser, então, a minha comunhão com o Senhor? Ela deve ser individual e não coletiva. Como assim?
Daniel 9:3 diz: voltei o rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e súplica, com jejum, pano de saco e em cinza, individual e não coletiva. Daniel estava ali buscando a face do Senhor, ele, tão somente ele e o Senhor. Assim também precisa ser a nossa comunhão, o nosso relacionamento com Deus. Ela também precisa ser real e não simulada. Ainda em Daniel 9, os versos 4 e 5, a palavra de Deus diz: orei ao Senhor, meu Deus, confessei e disse: ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que que amam e guardam os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidade. Procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Então, meus irmãos, vejam, é um relacionamento real e não simulado, porque aqui Daniel, ainda que sendo um homem que tinha uma comunhão tremenda com o Senhor, aqui ele está sendo de uma forma tão real que ele se coloca juntamente com o povo, como um povo pecador e que precisava voltar-se para Deus. Então, ela precisa ser um relacionamento real e não um relacionamento que você vai só passando, fingindo, mas ele precisa ser real. Este relacionamento ele precisa ser crescente e não parado, não estagnado e também não regredir. Quando nós olhamos Colossenses 1:10, a palavra de Deus vai dizer: a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e, veja, irmãos, crescendo no pleno conhecimento de Deus. Então, o relacionamento com Deus, ele precisa ser crescente e não estagnado, e também não pode regredir. Nós somos servos, e quando Jesus diz, ensinando-os, ele está dizendo para que nós possamos aprender dele, ensinando a palavra dele. Ou seja, quando nós aprendemos, nós não podemos ficar como crianças. Quando nós vamos às escolas, nós entramos lá, não sei ainda agora como que é, acho que com 2 anos já se entra nas escolinhas, mas na minha época era no pré-primário. Do pré-primário a gente passava para a 1ª série e aí até a 8ª série. Depois da 8ª série, o ginásio, ia do primeiro ao 4º ano, depois da 5ª à 8ª, e depois do 1º ao 3º ano. Hoje mudou. Mas o que eu quero dizer com isso? É uma forma de aprendizado crescente, gradual. Isto significa que com Deus é da mesma forma. Eu não posso parar no aprendizado com o Senhor. Eu preciso continuar. Então, como eu vou fazer isto? Estudando a palavra de Deus, para que eu possa crescer e não voltar, e não ficar parado. Mas, o ponto 4, ele diz, quais são os estágios da comunhão com Deus? Mas tem estágio? Mas vamos pensar aqui comigo. Primeiro, o primeiro estágio é o dos discípulos. Atos
6, verso 1, a parte A do versículo diz: ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos. João 12, 11 diz: porque muitos dos judeus, por causa dele, voltaram crendo em Jesus. Ou seja, esse estágio, esse primeiro estágio, o estágio dos discípulos, ele é um estágio ilimitado. Por que é um estágio ilimitado? Porque é um estágio inicial da comunhão com Deus. Toda pessoa que se converte inicia esse estágio dos discípulos. Me converti, eu começo a aprender da palavra de Deus e realmente como ser um discípulo. O termo discípulo vem do latim que significa aprendiz. Todo cristão genuíno deve passar por esse estado. Todo cristão genuíno deve passar por esse estágio, mas deve caminhar perto de Deus, mais para o centro de intimidade com Deus. O segundo estágio é o círculo dos irmãos. Este círculo está mais chegado de Jesus, podendo assim ver muitos de suas maravilhas. Irmão significa ou implica em família, significa união, significa unidade. Mas vejam, muitos que hoje dizem pertencer a esse círculo ou estar nesse estágio, gostam de contenda, provocam desunião e arrasam com a unidade espiritual do povo de Deus. Isso acontece, irmãos? Acontece. Mas acontece com os nossos irmãos convertidos? Acontece. Veja, Efésios 4, 2 a 4, a palavra de Deus nos diz: 14 anos depois subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Subi em obediência a uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa, vejam, de falsos irmãos que se entremeteram com a fim de empreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão. Então veja, falsos irmãos. Na realidade, seu relacionamento com Deus é apenas aparente, fraco, duvidoso, porque esses sinais negativos são provas de que está longe da intimidade com Deus. Estágio do círculo dos irmãos pode acontecer problemas. Mas quando nós buscamos a intimidade com Deus, o relacionamento com Deus, isso não vai acontecer. Então, o terceiro estágio é o estágio dos exercitados na fé. Atos 6:3. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Então veja, o estágio dos exercitados na fé. Isto quer dizer homens cheios do Espírito Santo. E quando eu falo homens, eu estou falando nós, como servos do Senhor, homens e mulheres, como servos do Senhor. Quando nós exercitamos a nossa fé, nós estamos cheios, isso quer dizer, estamos cheios do Espírito Santo. Apocalipse 14, 12 diz: aqui
está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então, aqueles que exercitam a fé guardam os mandamentos. Meus irmãos, essa palavra obediência, ela não é apenas um símbolo. Ela é para nós executarmos. É para sermos obedientes. Estes exercitados na fé são os que cresceram no Espírito Santo. São os preparados para toda boa obra. E no Espírito Santo realizam, fazem, obedecem. Estes mantêm preparados para um relacionamento íntimo com o Senhor. Íntimo e constante. São os mais chegados a Deus e por isso não só precisam ou apreciam estas maravilhas do relacionamento com Deus. Mas tem um detalhe. Eles também são usados para realizar a obra maravilhosa de Deus de buscar adoradores. Onde nós temos buscado adoradores? Como nós temos buscado adoradores? Se não houver relacionamento com Deus. Porque Deus, esse Deus que criou todas as coisas, que é poderoso, assim como nosso irmão Cleivson disse aqui, onipotente, onipresente, onisciente, único. Este Deus que é único, quer se relacionar com você. A partir do momento que você queira ou quiser este relacionamento. É para mim e é para você. E é para nós, como crentes, buscarmos viver este relacionamento. E concluindo, irmãos, eu preciso desta intimidade. Eu preciso desta intimidade. Guardar os mandamentos do Senhor. Guardar os seus ensinamentos. O Salmo 119, o verso 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então eu preciso meditar na palavra de Deus. Eu não posso ter preguiça de ler a palavra de Deus. Quanto tempo que nós tiramos das nossas vidas, quanto tempo eu tiro da minha vida para a leitura da palavra de Deus? Porque como eu vou me relacionar com Deus se eu não tenho o hábito da leitura da palavra de Deus? Como eu vou me relacionar com Deus se eu não tenho o hábito da oração? Nós, como cristãos, nós precisamos entender que relacionar-se com Deus, a base é a oração e a leitura da palavra. Não tem como outra forma, não tem outra forma de você buscar esse relacionamento, de crescer nesse relacionamento, sem ler a palavra e sem a oração. Eu estou falando de relacionar-se com o Criador, com Deus. E principalmente, buscar essa intimidade com Deus é querer imitar a Cristo. E imitar colocando em prática, porque o próprio Deus se esvazia de si mesmo. Ele deixa a sua glória, ele se humilha, tornando-se em forma de servo para estar no nosso meio, para se relacionar conosco na forma humana. O Deus que criou todas as coisas se humilha a este ponto. Por quê? Porque ele quer relacionar-se com a sua criação. Ele quer relacionar-se com você. E meus irmãos, isso tudo, quando eu olho para Marcos 1,15, que diz:
o tempo de Deus está cumprido. O reino está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Isso está querendo dizer, Jesus veio falar do reino, e neste reino, a intimidade com Deus será pessoal. Nós estaremos juntos com esse Deus, estaremos juntos com o Criador de todas as coisas, com o Deus Todo-Poderoso. E aí sim, esse relacionamento será para a eternidade. Amém? Então, busque se relacionar com Deus. Busque crescer neste relacionamento com o Senhor. Porque Ele se faz presente. E Ele quer este relacionamento.